Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Você já percebeu como o tempo parece escorregar pelos nossos dedos de uma maneira que quase nem percebemos? Pois é. Vivemos numa sociedade tão acelerada que muitas vezes estamos apenas com a sensação de que estamos apenas sobrevivendo, como se estivéssemos no modo automático, sem nos dar conta do que está acontecendo ao nosso redor. A sensação de que o tempo está passando rápido demais tem se tornado um padrão comum na vida de muitas pessoas. Eu acredito que você esteja pensando assim também, não sei, mas é a sensação que eu tenho. O problema é que isso afeta e muito a nossa qualidade de vida. Mas eu quero conversar com você hoje sobre como podemos quebrar esse ciclo. Como podemos sair do automático e, em vez de ficarmos apenas deixando a nossa vida passar, apenas sobreviver, vamos começar a viver de forma mais intencional. Viver no automático não é apenas sobre ser ocupado o tempo todo. Na verdade, isso é um dos maiores inimigos do bem-estar. É quando nossas ações se tornam tão rotineiras e repetitivas que não refletimos sobre elas. Você já percebeu como o tempo passa mais rápido quando estamos, por exemplo, rolando o feed ali das redes sociais? Pois é, em vez de aproveitarmos ali o nosso momento, digamos que real, estamos consumindo informações de forma quase que passiva. E isso nos tira do presente e muitas vezes nos desconecta da realidade. Eu não sei se você que está ouvindo aqui agora já passou por uma situação semelhante, mas a gente tem ali a nossa rotina e principalmente com o caminho. Por exemplo, eu tenho o meu caminho da minha casa até o meu trabalho. Você provavelmente tem o seu caminho da sua casa ao seu trabalho, da sua casa à escola, à faculdade, enfim. Você tem ali uma rotina, um caminho que você segue. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, por exemplo, já aconteceu de sair de casa para ir em determinado lugar, porém, no meio do caminho eu percebi que eu estava indo para outro lugar, um lugar que eu tenho costume, um lugar que faz parte da minha rotina. Isso é como se eu estivesse realmente no automático, ou seja, eu só fui. E aí depois que deixa eu me conectar aqui, deixa eu voltar para o presente e para a realidade. Então, eu quero conversar com você sobre isso, sobre esse problema de viver no automático. Sabe aquele momento assim em que você olha para o relógio e percebe que já passou, sei lá, meia hora, uma hora, mas você para e pensa, poxa, o que eu fiz durante esse tempo? Isso acontece porque não estamos presentes, ou seja, conectados às nossas atividades realmente. O nosso foco está diluído e muitas vezes nos sentimos mais exaustos emocionalmente que fisicamente. E se eu te dissesse que podemos mudar isso? Podemos tomar de volta o controle do nosso tempo e da nossa vida, mas para isso precisamos começar a desacelerar e perceber as pequenas coisas que nos trazem paz e alegria. Primeiro, vamos parar aqui um minutinho e refletir. Eu quero te convidar a fazer um pequeno exercício. Não vai demorar muito. Isso vai te ajudar a perceber o que realmente te faz bem. Então você vai olhar para o seu passado e pensar nas suas melhores lembranças. Lembre-se
de momentos que te trouxeram paz, alegria, conexão, um sentimento de opa, isso aqui é legal, eu estou vivendo, sabe? Aquela vontade, aquela coisa legal de lembrar. Pois é, pode ser uma viagem, um momento com a família, ou até uma atividade simples que te faz sorrir ou que te fez sorrir em um determinado momento. Feche os olhos e pense, onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Esses momentos podem nos ajudar a encontrar pistas do que realmente nos motiva. Muitas vezes nos perdemos na correria do dia a dia e esquecemos do que realmente importa. Agora me conta, qual foi a última vez que você se sentiu realmente alegre, conectado com um momento de verdade? Lembre-se disso, porque esse tipo de recordação vai ser importante para quando você for planejar o seu futuro. Agora que você já pensou, que você já refletiu, que talvez você já tenha lembrado de um ou vários momentos, eu te convido a pegar um papel. Você pode estar pensando, poxa, professora, você me convidou para além da sala. Não tô querendo pegar um papel, uma caneta agora. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente age, ou seja, uma coisa é a gente receber as informações, ouvir e ler. Outra coisa é a gente agir, colocar em prática aquelas informações que nós recebemos, seja por meio da fala ou da escrita. Isso faz com que a gente consiga memorizar aquela informação que a gente está recebendo e além de agir e realmente mudar e realmente fazer acontecer e não simplesmente ouvir isso daqui, largar para lá e não tomar nenhuma atitude, porque se for assim você não vai conseguir nenhuma mudança. Então vamos lá, pega o papel e escreve aí. Você não precisa me mostrar, mas se quiser também fica à vontade, pode me enviar lá no Instagram, não tem problema. Mas se você não se sentir confortável, você não precisa mostrar para ninguém, mas escreve. Só o movimento da sua mão de escrever já vai te ajudar a concretizar isso daqui, tá? Então escreve aí 3 momentos em que você se sentiu realmente feliz, vivo ou viva. E aí, se você se sentir confortável, se possível, você pode compartilhar comigo, porque eu vou ficar muito feliz em receber ali a sua mensagem, vou conversar com você a respeito e com certeza nós vamos aprender muito com essa troca, porque aí você me fala o que você está pensando, o que você está sentindo, eu falo para você também e eu tenho certeza que essa troca será muito produtiva. Mas caso contrário, você guarda esse papel para você, ou se quiser pode até jogar fora, não tem problema, mas escreve, tá? Agora vamos falar sobre o impacto disso nas nossas metas e também nos nossos objetivos. Quando estamos ali nesse modo automático, não conseguimos visualizar claramente o que queremos para o nosso futuro. Muitas vezes ficamos tão imersos nas urgências do presente que esquecemos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos reais. Então, por exemplo, digamos que você seja estudante e você está completamente atarefado, é final de bimestre, de trimestre ou do ano e você tem muitas atividades, muitos trabalhos e muitas provas. Então, você está completamente atarefado. Ou você já está inserido no mercado de trabalho e você tem muitas tarefas e muitas demandas no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu, enquanto professora, em final de etapa, eu fico tão sobrecarregada como os alunos. Eu tenho muitas provas para elaborar, muitas provas para corrigir, muitas notas para lançar. São muitas tarefas que inclusive eu trago para minha casa fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho. Então,
se eu não parar, refletir e desenhar muito bem ali as minhas metas, esse modo automático vai gerar um impacto muito negativo, tanto na minha vida pessoal como profissional, porque eu vou ficar exausta. E aí eu não vou produzir bem, e aí eu não vou ter ânimo para curtir alguns momentos com a família, vou ficar sempre cansada. Então isso não é interessante. E é por isso que é tão importante que a gente faça um exercício de autoconhecimento, para a gente entender o que traz alegria e o que queremos alcançar. Porque é com base nisso, nas coisas que realmente nos traz alegria e as coisas que desejamos alcançar, é que vamos traçar as nossas metas, os nossos objetivos. E é aqui que entra o método SMART. Eu não sei se você já ouviu falar desse método, mas ele tem sido utilizado em todas as áreas da vida, não só no âmbito profissional, mas no acadêmico e também no pessoal. E se você ainda não ouviu falar desse método, eu vou te explicar. Cada letra da palavra SMART representa uma palavra. Vem do inglês, né? Então o S, traduzindo para português, seria específico. Isso significa que a sua meta deve ser clara. Por exemplo, você não pode simplesmente falar: eu quero melhorar minha redação, ou eu quero melhorar na escola, eu quero ler mais, sabe? Você precisa ter uma meta específica. Por exemplo, eu recebo muitos alunos que estão se preparando para o Enem, e aí, muitas vezes eles chegam para mim e falam assim: Sheila, eu já sei estruturar minha redação, eu estou treinando redação, eu envio a minha redação uma vez por semana para a banca de correção, só que já tem muito tempo que a minha nota estagnou. Eu não saio do 840 e eu quero e preciso alcançar mais de 900 pontos, porque o curso que eu quero é muito concorrido, né? Normalmente, os alunos que me procuram são alunos que estão almejando uma vaga em medicina. Então, precisa realmente alcançar uma nota alta. E aí, eles não sabem como fazer para aumentar essa nota. Então, quer dizer, a gente traça uma meta específica, clara, objetiva. Por exemplo, quero melhorar minha nota na redação do Enem em 100 pontos. Olha só, foi muito específico. O que melhorar, o quanto melhorar. Não é só melhorar a redação. Melhorar a redação do Enem em 100 pontos. Veja como a meta ficou muito mais específica. A letra M, então, significa mensurável. E isso significa que você precisa medir o seu progresso. Como você vai medir? Isso vai te dar uma sensação de avanço. No mesmo exemplo aqui da redação, você pode estabelecer uma meta de fazer, por exemplo, uma redação por semana e acompanhar a sua evolução por meio de aulas, por um gráfico, quadro, uma planilha. Então, por exemplo, esses alunos que me buscam, que me procuram para poder aumentar essa nota, faço uma proposta para eles de correções orientadas em que a gente traça essa meta específica e eu entrego para eles materiais mensuráveis para que eles possam acompanhar a evolução deles. Então, sai de 840, vai para 880 e daqui a pouco vai para 920. É assim que funciona. Então, passamos pela letra S, letra M e agora a letra A de atingível. Essa meta ela precisa ser realista. Você precisa definir algo que possa alcançar com esforço, mas que ainda seja possível. Ou seja, você não vai traçar uma meta assim, que você precisa se esforçar demais e que talvez no meio do caminho você desista. Ela precisa ser alcançável. Ou seja, é muito possível que o aluno chegue e aumente 100 pontos na redação do Enem. Tá? É uma meta clara e atingível. Vou trazer um outro exemplo aqui de um aluno esses dias que virou para mim e falou assim: professora, infelizmente eu não tenho o hábito de leitura, mas eu gostaria de ter esse hábito. O que eu faço para começar a ler?
eu quero muito adquirir esse hábito de leitura e eu não sei por onde começar. Aí eu falei com ele, bom, primeiro você precisa estabelecer uma meta e você precisa fazer com que isso vire a sua rotina. Então eu sugiro que você coloque metas pequenas, metas diárias, para que isso se transforme em uma rotina como se fosse escovar os dentes. Aí ele falou assim, beleza, será que eu coloco então uma meta de quanto? 50 páginas por dia? Aí eu falei com ele, se eu fosse você, eu colocaria uma meta mais atingível, mais alcançável, menor, para que não seja um fardo, para que não seja difícil para você. Pensa, você nunca teve o hábito de leitura. Você já vai começar com uma meta alta, vai ser muito desafiador para você. Começa com uma meta pequenininha, atingível, é muito mais interessante, vai ser fácil alcançar. E você vai comemorar, você vai ficar muito feliz com isso e você não vai parar no meio do caminho. E depois que passar ali, sei lá, uns 21 dias direto, você vai adquirir esse hábito naturalmente, sem muito esforço. Vai ser prazeroso, vai ser interessante. E aí eu falei com ele, coloca 5 páginas. 5 páginas por dia. Aí eles, só 5? Falei, só 5. Olha como que vai ser fácil. Aí ele ficou mais empolgado. Então, mais empolgado para começar, para continuar. Porque muitas vezes a gente começa, mas a gente perde o fôlego para continuar. Então, por isso que a meta tem que ser atingível. Chegando na penúltima letra, então, o R seria de relevante. Então, essa meta, ela precisa ser relevante para você. Você precisa se perguntar, por que isso é relevante? Como essa meta contribui para a minha vida? Tem que ser algo que faça sentido. Senão, por exemplo, no caso da redação do Enem, por que que faz sentido eu aumentar a minha nota, aumentar 100 pontos lá na minha nota? Porque isso me deixa muito mais próximo de alcançar a minha vaga em medicina. Ponto. É relevante. E por último, a letra T de temporal. Qual prazo você vai estipular para alcançar essa meta? Sem um tempo definido, você pode procrastinar e desistir. Então, estabeleça um tempo. Olha, eu vou estudar a redação modelo Enem uma vez por semana, de fevereiro a outubro. Pronto, eu tenho uma meta. Eu sei que depois de outubro eu vou descansar. Então, de fevereiro a outubro, eu estarei focado nisso. Porque quando acabar, eu terei a minha vaga garantida. Isso deixa a sua meta mais tranquila, mais leve. Então, agora que você já conheceu o método, o modelo SMART, você vai pensar em uma meta que você gostaria de alcançar no próximo mês ou no próximo ano, sei lá. E aí você vai escrever, utilizando esse modelo SMART. Vai ser bem interessante ver como as suas metas podem se tornar mais claras e atingíveis. E eu adoraria saber o que você está planejando. Agora que você já sabe como sair do modo automático, a mudança começa com pequenas ações que te tragam paz, alegria, mas também com um olhar mais atento para o futuro, com metas bem definidas e realistas. Lembre-se, viver com intenção faz toda a diferença. Se você gostou desse episódio, siga o meu podcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. E é claro, aplique o que aprendeu para transformar a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.